é claro naquilo que ele quer e o que ele deseja, o que ele espera do seu liderado, ele coloca isso para outra pessoa. Então ele é claro no colocar isso, mas ele também tem a escuta autêntica do liderado para ver o que o liderado está falando. Então ele está no eu aberto. Então aí isso seria o eu aberto, onde é conhecido pelos outros e conhecido por ele mesmo. É interessante que quando eu entender bem uma janela, fica muito fácil de entender as outras, né? Exato. Muito bom. Então, o eu aberto é isso, né? É legal até começar do eu aberto, porque é considerado o ideal, é o cara que ele consegue. Ele é vamos resumir, ele é um bom ouvinte e ele é um bom comunicador do que ele está pensando, do que ele está sentindo, do que ele quer. O ideal que a gente teria que ser, para ter boas relações. Exatamente, tá? Aí você fala assim, poxa, mas aí eles trabalharam com uma maneira idealista? Legal, que é mais uma contribuição do Joe e do Harry. Eles trabalharam aí com o objetivo de falar assim, tá, ok, isso é você, o que você pode esperar de ideal? O que você pode buscar para ser melhor? Eu aberto. Então, eles consideraram isso como objetivo e como janela ideal. É o bom comunicador, é o bom ouvinte. Resumindo para isso, a opinião desse cara que está no eu aberto, que é um cara que tem a maior parte da janela no eu aberto, é uma opinião conhecida. Você sabe o que ele pensa, ou a maioria das coisas que ele pensa, que seja pertinente ao ambiente. Logicamente que no ambiente de trabalho, qual é a sua orientação sexual, no ambiente de trabalho, qual o time que você torce, muitas vezes não é pertinente ao ambiente. Muitas vezes, acho que na grande maioria das vezes. Então, isso não precisa entrar no eu aberto, só se você quiser. Isso não compete ao ambiente onde você está. Interessante. Mas o que compete ao ambiente onde você está, as pessoas sabem o que você pensa sobre isso. Voltando ao exemplo do líder, o liderado, ele sabe aonde você quer chegar, ele sabe qual é o seu objetivo, ele sabe qual é o objetivo da empresa. E se o liderado sabe isso, é porque você passou para ele. E isso é uma das características que te coloca no eu aberto. Você também sabe o que o liderado pensa, você também escuta ele nas linhas e nas entrelinhas. Se sim, se a resposta for sim para essa pergunta, você também está na janela do eu aberto. É interessante isso de pertinente, porque isso dá uma pertinente ao ambiente, ou relevante ao ambiente. Porque se eu estiver falando uma coisa que não é pertinente ou relevante ao ambiente, quer dizer que eu não estou muito ligado nesse local e eu tô falando que não estou desconectado disso. Eu não vou ser um bom ouvinte nem um bom comunicador. Bem colocado. Você usou a palavra certa, que é conexão. Quando se está conectado a outra pessoa, você sabe exatamente o que a pessoa quer ouvir e o que você precisa falar. De repente, um assunto não é pertinente a um ambiente, realmente significa que você não está em conexão com a pessoa. Legal. É o cara sentado em cima daquele bicho do Avatar tentando plugar em outro lugar, né? Aquilo é um famoso exemplo de conexão, né? É ótimo, porque só a hora que ele consegue conectar com o bicho é que ele consegue voar e dominar o cavalo voador, o Pégaso, eu não lembro o nome do bicho. Enfim, que ele consegue dominar aquele animal. Ele consegue conectar. Muito bom, muito bom. Então, eu aberto, ele é aberto, como o próprio nome diz, então, né? Ele é aberto à opinião alheia. Ele é sincero, ele tem a opinião, aquilo que eu falei, ele tem uma opinião conhecida, né? Isto torna a relação muito mais construtiva, muito mais aberta, muito mais transparente. Como ele é aberto à escuta autêntica da opinião do outro, geralmente ele tem mais características de paciência, no respeito do ritmo do outro e tal. São competências que aos poucos ele vai treinando, porque ele é interessado ao escutar o outro. Se eu pudesse definir uma palavra só pro eu aberto, eu definiria igualdade. Muito bom. Enfim, essa é a janelinha eu aberto, superior esquerdo, janelinha vermelha do Windows. Muito bom. Vamos complementar com a outra janela? Bom, depois, eu acho que até respeitando o sentido de ordem de leitura ocidental, a janelinha verde do Windows, superior direito. Sim. O eu cego, ele já é o cara que ele conhece a opinião dele, ele sabe qual é
o que ele pensa dele, ele tem clareza, ele tem conhecimento dele mesmo, mas ele não conhece os outros, é isso. Os outros conhecem e eu não conheço. Pois é, o que aconteceu aqui o eu cego e o eu secreto são duas que são sacanagem, porque elas são muito, é uma linha muito tênue. Eu cego são Eu estou cego. Eu estou cego. As minhas características são completamente visíveis. As pessoas percebem sobre mim, mas eu não tenho conhecimento sobre as minhas coisas. Então alguém vira e fala assim: nossa, mas você é agressivo, né, nas suas palavras. Hein? Não, lógico que não. Claro que não! Né? Você não percebe isso, mas os outros percebem. Não necessariamente tudo que os outros vão dizer é verdade sobre você. Isso aí é uma máxima. Às vezes as pessoas vão falar sobre elas mesmas ou vão falar o que elas gostariam que você fosse. Lógico que tudo isso tem que ter muita peneira. Se você tem uma opinião falando que você é agressivo e todas as outras 99 pessoas dizendo que você é o cara mais doce e calmo, Madre Teresa de Calcutá da vida, eu acho que você começa a questionar um pouco aquele que falou que você é agressivo. Não quer dizer que não possa ser verdade, mas Vox Populi, Vox Dei. E isso é uma coisa muito interessante. Uma coisa muito interessante é que muito do que as pessoas falam pra gente é dela mesma, né? As pessoas compartilham os seus medos sem dizerem que é os medos dela. Nossa, mas você vai fazer isso? Não, isso é muito difícil. Não, isso daí não... Nossa, não é todo mundo que consegue, não. Ela tá falando dela mesma, né? É interessante porque se a pessoa tiver no eu secreto, né, ela presa no eu secreto, ela vai falar muito a partir do umbigo dela, né, do que virando você, né? O eu secreto é a terceira janela. Enfim, vai falar muito mais dela do que de você. E aí você vai achar que aquilo tem a ver com você, e às vezes não tem. Então, escrivo é muito interessante. Eu acho que para a gente conseguir ver o que é a opinião do outro, mas não tem a ver com você, talvez pela quantidade, né, de opiniões que tem. Se as pessoas estão te dizendo, linhas ou entrelinhas, tá, em qualquer tipo de comunicação, que você é agressivo, pessoas, eu acho que vale a pena você pensar um pouco sobre isso. Se uma pessoa disse isso para você, um caso isolado, talvez até pense sobre isso, mas não com muita intensidade, porque é uma opinião de uma pessoa. Pode muito bem estar contaminada nisso. Até pela própria percepção dela e a janela onde ela estiver naquele assunto. Então, pra gente lidar com esse eu cego, é sempre interessante escutar as pessoas, do que elas estão dizendo sobre a gente, como se fossem espelhos da gente, só que não é toda a verdade. É a gente também começar a validar, né, a analisar o que os outros estão dizendo, né? Mas escutar. Isso, nem sempre toda a verdade. Na verdade, aqui nós estamos dizendo sobre um dos eixos do dar e receber feedback, que é o receber o feedback. Eu gosto muito da analogia do receber feedback como um presente de aniversário que você ganha de alguém. Então você ganha de presente de aniversário um pacote de meias. Eu não sei você, mas assim, eu gostaria de ganhar coisas melhores do que meias de aniversário. Mesmo, sei lá, um livro talvez, né? Meias eu compro as minhas, mas tudo bem. Então, né, diferente talvez de outras pessoas, meias pra mim não gostaria de ganhar de aniversário, mas ok, ganhei meias de aniversário, o que eu faço? Eu agradeço, obrigado, o cara lembrou de mim, né? Ou lembrou de última hora, sei lá, enfim, ok, mas ele lembrou de mim, ele pensou, mesmo que seja um pouquinho ou bastante, ele pensou, de repente meia pra ele é um grande presente e ele tá repetindo isso pra mim, ok, tranquilo. Então eu agradeço o feedback. Obrigado por você dizer que eu sou agressivo. Beleza, né? Alguém diz você é agressivo. Obrigado por dizer que eu sou agressivo. Beleza, vou pensar sobre isso. Mas isso não quer dizer que eu vou pegar essas meias e que eu vou usar. Eu posso não usar, eu posso dar de presente para outra pessoa, eu posso fazer o que eu quiser. Depois que eu recebo o feedback, que eu agradeço o feedback, legal o cara, né, ter me dado o feedback, eu faço o que eu quiser com esse feedback. Então eu acho que tá nesse rol, no sentido de que a pessoa diz alguma coisa para você, você recebe isso, e aí você vê o que você vai fazer com isso.
E é aquilo que eu digo, das características para você notar isso, a maioria das pessoas está me dizendo isso, né? Um dos indicadores, a maioria das pessoas está me dizendo isso. Bom, eu vou analisar com mais seriedade. Se a maioria das pessoas está vindo no meu aniversário e me trazendo meia de presente, cara, tem alguma coisa acontecendo com a minha gaveta de meias. Então, deixa eu dar uma olhada na minha gaveta de meias para ver, deixa eu dar uma olhada nas minhas meias se elas não estão furadas no dedão, deixa eu ver se eu tô cortando as unhas, né? Enfim, né? Tá rasgando as meias. Todo feedback vale a pena você atentar-se, que é a diferença do eu cego pro eu aberto. O eu aberto, ele se atenta a todo e qualquer feedback. Ele presta atenção, mesmo que seja único e venha de uma pessoa só. Mas ele presta atenção. Às vezes é a grande saca. Essa pessoa teve e ele não teve. E ele recebe isso... O eu cego, não. O eu aberto recebe feedbacks sem estar defensivo, né? O eu cego já recebe isso talvez com mais atitude defensiva de... O que você quer dizer com isso? Né? Se ofender com o feedback do outro, é isso? Se ele recebe isso de uma maneira, o que você quer dizer com isso, já é um bom sinal, porque ele já está caminhando aí para o eu aberto. Ele já está prestando atenção no que a outra pessoa está falando. O grande problema é quando ele nem percebe que a pessoa está falando. Né? Ele fala assim, olha, enfim, eu vou te dar um desodorante de presente e tal, não sei o quê. Ah, não, beleza, obrigado, o próximo presente. Ele nem presta atenção no que está nas entrelinhas. Então ele não é um bom ouvinte, né? O eu cego não é um bom ouvinte. Não, ele não é um bom ouvinte. Então, por isso, se ele fica irritado com a opinião do outro, ele já está na tentativa ou na ida para o eu aberto. Ele já está caminhando, ele é um pouquinho melhor. É um dos caminhos, porque ele já está começando a prestar atenção no que o outro está dizendo. Agora, o que ele vai fazer daquilo? Aí o grande pulo do gato que vai evoluir ele para um eu aberto ou manter ele num eu cego. Quando a gente falou do eu aberto, nós falamos que ele é um bom ouvinte e um bom comunicador. O eu cego, ele é um mau ouvinte, mas ele é um bom comunicador. Ele é um bom comunicador. Ele até é egoísta na fala dele. O que importa para ele é o umbigo dele, né? Às vezes é até o egoísta nesse sentido e tal. E aí ele coloca o que ele pensa e só. O que o outro pensa, nada. É o líder entrando no mau papel do chefe, né? Enfim, assim, o que vale nessa sala é o que eu penso, enfim, e ponto. Mas o que eu penso... Não interessa o que você pensa, é o que eu penso. Ele fala muito, ele costuma ser muito tagarela, tá? O espaço-tempo é bastante ocupado a fala dele, e ele escuta muito pouco. Então, uma das características aí que você consegue perceber, características do eu cego, é o cara que ele é tagarela, mas ele escuta pouco. Não é só o fato de ser tagarela. A gente conhece vários tagarelas que também escutam. Se ele é tagarela e escuta, às vezes é só carente mesmo. Tagarela, mas o que o outro fala, ele não escuta, ele passa. Sim. E você fica do outro lado, em contato com o eu cego, com a sensação de que esse cara não tá me escutando. Esta sensação fermentada dentro de você começa a criar um incômodo. Começa a criar... E o incômodo pode virar aí uma reação de hostilidade e intolerância. Quando você começa a usar frases para com outra pessoa, do tipo, não adianta eu falar nada, ele não me escuta. Você está evidenciando o quanto que a pessoa está no eu cego. O eu cego, ele costuma ter tiques, ele costuma ter estilo, ele costuma ter manias e tal, alguma coisa assim, porque o mundo é um mundo muito particular dele. Se ele tiver no caso grave, né, quase de internação, você não entende, ele não escuta o teu feedback. Se ele começa a escutar o teu feedback, se ressentir pelo teu feedback, até ficar bravo com o teu feedback, é porque ele não tá tanto no extremo assim. Ele tá a caminho de um eu aberto. Tá muito mais fácil de ser recuperável nesse sentido. Mas o eu cego, assim, se eu pudesse assim, colocar uma palavra para ele, eu colocaria atenção. Né? Atenção toma cuidado, né? Porque talvez das janelas é uma das mais delicadas e que pode, nos relacionamentos pessoais, isso pode causar danos grandes nesse tipo de coisa. Em questões de liderança, em questões de relacionamento amoroso, em qualquer tipo de relacionamento. É perigoso.
Vamos para a próxima janela? Janela azul. Legal. Inferior esquerdo. Ok. Hashtag lateralidade mais